Boa noite, gente. Tudo bom? Vamos começar aqui o nosso webinar. Vou primeiro me apresentar. Eu sou Jamile Porto, sou especialista de produtos, atuo na parte de treinamentos de pré-venda. Mas o nosso webinar vai ser conduzido pelo Lucas Silva, tá? Ele é engenheiro da Sungrow, mas ele atua na parte de pós-venda. E o nosso webinar vai ser para mostrar, para explicar os processos de pós-venda. Uma vez que você conhece o processo, né, você sabe os prazos que vão ser definidos, você já sabe o que esperar do processo. Eu vou estar aqui no back-office, tá, acompanhando o treinamento, o webinar o tempo inteiro. Então, se surgir alguma dúvida ao longo da apresentação, por favor, compartilhem no chat, que ao longo da apresentação, né, vamos passar para o Lucas, ele vai responder e sanar todas as dúvidas. Lucas? Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, Jamile, pela apresentação. Como ela disse, né, atuo aqui na parte de pós-vendas, mas focado nos treinamentos de pós-vendas da Sungrow. E a ideia dessa apresentação de hoje, desse webinar, é a gente passar por todos os processos de pós-vendas, apresentar para vocês também um pouco do nosso novo Service Center, né? Esse ano a gente teve bastante mudanças no nosso service, tanto fisicamente quanto na parte de processos. Nós estamos sempre tentando melhorar e trazer um atendimento cada vez mais eficiente para os nossos clientes. E é exatamente isso que a gente vai tentar explicitar aqui e tornar mais claro, tá? Como a Jamile disse, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem encaminhar no chat e no final da apresentação eu vou respondê-las, tá bom? Bom, vamos lá, então. Deixa eu pegar um laser aqui. Pessoal, começando então pela nossa estrutura de service hoje. Hoje nosso Service Center fica em Osasco, né? A gente vai mostrar um pouco das imagens reais desse service, da estrutura do time que atua. Nosso escritório comercial, como vocês sabem, fica em São Paulo. Hoje, no time de pós-vendas, né? A gente conta com 8 especialistas de campo, nós temos 3 gestores de atendimento, analistas de back-office, mais de 14 especialistas de suporte, todos eles realmente ali focados em análise de casos, 6 especialistas técnicos de reparo, que são os nossos engenheiros de laboratório, né? Equipe técnica de suporte tanto nos Estados Unidos quanto na China, que é quem realmente nos dá todo o suporte necessário para aplicar, obviamente, de uma maneira mais eficaz esse suporte aqui no Brasil também. Temos diversos parceiros de serviços no Brasil para todos os campos de atuação hoje da nossa área. Hoje nós temos o maior centro de reparos de inversor e string no Brasil, que a gente vai mostrar como que tá e que realmente hoje o nosso laboratório é referência, e estoque remoto em 3 estados que estão em implantação, tá? Então a gente vai ter, obviamente, estoque em pontos estratégicos, de fato, que vai facilitar muito a nossa logística, e nosso centro de treinamento técnico hoje que fica também no nosso service, tá? Bom, então falando um pouco de estrutura e de melhorias, né, eu vou mostrar aqui fisicamente como que o Service Center da Sungrow evoluiu, principalmente nesse ano de 2023. Antes disso, a gente vai passar um pouco pelo nosso antigo service. Então, antes a gente contava com 2 galpões, que são esses da imagem, de 750 metros cada, mas de estoque, de fato, a gente tinha aproximadamente 400 metros em cada um, totalizando no total 1.500 metros quadrados, ficava em Osasco, porém num local um tanto quanto de difícil acesso, tá? Então, isso foi aprimorado principalmente para facilitar a logística e tornar o nosso processo um pouco mais assertivo, tá? Então, hoje, esse é o nosso novo Service Center, onde a gente conta com um espaço de 2.500 metros quadrados. Também fica em Osasco, mas fica um pouco mais no centro da cidade, em um condomínio onde tem centro de distribuições da Shopee, Mercado Livre. Então, a gente sabe que é um ponto privilegiado, logisticamente falando, tá? De fácil acesso para transportadores, para transportadoras, e que realmente visa que a gente consiga sempre enviar equipamentos ou fazer o transporte de forma mais rápida e assertiva, tá? Bom, e nesse novo Service Center nós tivemos algumas implementações, né? Nós realmente
aprimoramos a estrutura para que possamos sempre receber nossos parceiros de mercado, para que a gente possa aplicar treinamento. Então, hoje nós temos um showroom com todos os equipamentos hoje de string e também temos alguns equipamentos centrais para apresentar aos clientes, para mostrar a tecnologia. Temos áreas de testes de inversores e strings e centrais, que eu vou mostrar um pouco mais para vocês mais para frente, que realmente está integrado ali juntamente ao nosso laboratório. E o centro de treinamentos, que hoje a Sungrow tem trazido cada vez mais treinamentos e também oferecido programas para capacitação do mercado, tá? Bom, estoque, essa parte realmente, a gente já percebeu que chama bastante atenção, principalmente de quem visita o service, né? Então, muitas pessoas perguntam, Lucas, mas aqui vocês têm estoque comercial também? Não. Todo esse estoque que vocês estão vendo aí é único e exclusivamente para atendimento de garantia, tá? Então, todos os inversores são de fato para troca ou para envio, enfim, tá? Bom, nós temos disponibilidade de spare parts e peças para reparo de equipamentos. Temos mais de 1.000 inversores novos em estoque, que são esses que vocês estão vendo na tela, e mais de 33 milhões de reais em equipamentos e peças, e, logicamente, uma equipe logística dedicada para gerenciamento desse estoque, tá? E quando a gente fala realmente da evolução física, da evolução de estrutura que nós tivemos do service, não tem como nós não falarmos do nosso laboratório, tá? Bom, no antigo Service Center, nós tínhamos um laboratório com 3 bancadas para reparo de inversores, que é esse que vocês estão vendo na imagem, né? Uma bancada ali era dedicada apenas para os monofásicos, por exemplo, e as outras 2 para inversores trifásicos, e nós contávamos apenas com uma fonte de 10 quilowatts, tá? Então, obviamente, a Sungrow hoje é uma empresa que oferece produtos de inversores string de 2 quilowatts até 350. Obviamente, com essa fonte, nós conseguíamos fazer o teste por MPPT e verificar o funcionamento de cada uma dessas MPPTs, tá? Mas não permitia que nós pudéssemos fazer o burn-in do equipamento, de realmente estressar ele e ver o comportamento dele durante o tempo, tá? Então, para nosso novo laboratório, que é no nosso novo Service Center, hoje a gente conta com 6 bancadas para reparo de inversores, que na verdade o pessoal do laboratório costuma dizer que na verdade não são 6 bancadas e 6 mini laboratórios, né? Porque nele, em cada uma dessas bancadas, a gente consegue testar todas as nossas linhas de inversores, né? Em cada uma dessas bancadas, a gente tem 30 quilowatts de potência de fonte, né, apenas para reparo, né, do equipamento. Obviamente, a gente tem depois para testes, e os níveis de tensão CA de 220, 380, 600 volts e 800 volts, tá? Então, cada uma dessas 6 bancadas atende todos os nossos inversores de string, tá? E aí a gente fala que realmente tem 540 quilowatts de fonte simuladora. Por quê? Na verdade, hoje no nosso laboratório a gente conta com 3 fontes, cada uma delas de 180 quilowatts, tá? E em uma delas é dividida em 6 módulos de 30 quilowatts, tá? Então é por isso que em cada uma dessas bancadas nós temos pelo menos 30 quilowatts para reparo de inversores. Já na nossa área de testes, a gente tem outras 2 fontes de 180 quilowatts, que é única e exclusivamente para a gente fazer o teste dos inversores, fazer teste de burn-in, verificar o comportamento dele durante o tempo, na máxima potência, de fato. Obviamente, nosso maior inversor string hoje é de 350 quilowatts, então a gente consegue facilmente testá-lo e deixar testando por um tempo para verificar qual é o comportamento dele, tá? Além disso, se nós, obviamente, utilizarmos as 3 fontes que nós temos como capacidade hoje no nosso laboratório, na nossa área de testes, nós conseguimos até fazer o teste de inversores centrais, né? Hoje a gente tem o nosso inversor modular, que é de 1.100 kW, então a gente pode fazer teste de quase ali 50% de potência desse equipamento, tá? Bom, e aí a gente passa pelas nossas atividades de service, tá? Então eu vou mostrar aqui
setor por setor, o que cada uma das atividades realmente que nós exercemos ali no processo do ticket ou no processo, de fato, da sua garantia, tá? Então, começando pelo primeiro passo ali, o primeiro atendimento, que de fato é o atendimento nível 1, tá? O atendimento nível 1 basicamente vai ser responsável por todo aquele atendimento que é de fácil solução ou que realmente é um procedimento simples, uma dúvida técnica, alguma dúvida de datasheet, de dimensionamento, um ajuste de parâmetro na plataforma. Então, o atendimento nível 1, hoje, nós temos por meio de parceiros, dos nossos distribuidores, e também nós temos o nosso interno na Sungrow, tá? Só trazendo um número legal para vocês, em média, hoje, 85% dos nossos casos são solucionados no nível 1. Então, apenas os outros 15% que exigem, de fato, uma análise mais aprofundada, seja da instalação, seja do inversor, que vai, né, pedir um tempo a mais ali ou um teste mais complexo, tá? Então, o nível 1 basicamente é responsável por todo atendimento de fácil solução ou resolução de dúvidas, tá? E aí, a gente tem o nosso segundo nível de atendimento, que é o atendimento nível 2, tá? Este, sim, é um corpo de engenharia interno da Sungrow, né? São todos engenheiros que estão dispostos ali a fazer análise de falhas e a fazer uma análise mais aprofundada da instalação ou do inversor, fazer algum teste ou algo desse tipo, tá? É importante a gente ressaltar que no momento de atendimento, né, o foco do nosso time de engenharia vai ser sempre solucionar a falha em campo, tá? Então, realmente, se é algo que pode, né, ser solucionado ali, eles vão exigir alguns testes e vão pedir o acompanhamento, vão fazer um acompanhamento desses testes para verificarem os resultados, tá? Quando realmente se trata de um problema do inversor ou uma falha que já tenha ocasionado o dano do equipamento, eles também são responsáveis pela solução do problema, tá? Então, por exemplo, se vai ser uma troca em garantia ou se vai ser uma análise em laboratório, eles que vão definir de acordo com os processos que a gente vai apresentar um pouco mais para frente nesse webinar, tá? Então, basicamente, eles são responsáveis por toda essa análise mais aprofundada, verificar diagramas, verificar projetos e tentar entender o que ocasionou esse problema no inversor e, se possível, solucionar ainda em campo, tá? Bom, nosso time de laboratório, que realmente existe uma sinergia muito grande entre o time de laboratório e o time de atendimento nível 2, com o corpo de engenharia ali. Por quê? Geralmente, o nível 2, ele vai sempre fazer uma análise mais aprofundada na instalação, entender como que o inversor foi instalado, se ele está instalado corretamente, e tentar entender o que ocasionou esse problema de fato no equipamento, tá? Agora, o time de laboratório, quando recebe um inversor, obviamente, eles vão verificar o que de fato aconteceu internamente no inversor para ele ter apresentado esse problema, tá? Então, é sempre importante casar essas informações até para entender, né, qual o problema ocasionou. Se for no inversor, obviamente, a gente vai seguir com o reparo ou a troca em garantia do equipamento, mas se for uma falha da instalação, a gente mandando uma troca ou algo desse tipo não vai solucionar o problema, porque o problema continuará lá, tá? Então, hoje, nosso foco, como eu disse, é sempre a solução do problema e o time de laboratório vai relacionar essas informações de campo com as informações do inversor e definir também a garantia ou não do equipamento, tá? Então, eles são responsáveis por isso, mas, obviamente, também por reparo do equipamento, substituição das placas, atualização de firmware, etc., tá? E são deles, na verdade, que vocês recebem o relatório técnico com todas as especificações do que foi encontrado, do porquê foi encontrado e qual é a solução do caso, tá? Bom, nós hoje contamos com um time de qualidade também. Hoje a gente sabe que no setor a gente tem diversos problemas logísticos, né? Então a Sungrow se preocupa com isso também. Então, basicamente, o time de qualidade é responsável pelo check-in e pelo check-out dos inversores, tá? Eles fazem a análise da chegada do equipamento
chega no service, eles verificam, por exemplo, o estado do inversor, eles tiram fotos, verificam com quais periféricos o equipamento veio, se veio com suporte, se veio com módulo de comunicação ou algo desse tipo, e eles preparam uma ficha para envio do cliente, tá? Então, no mesmo dia, vocês recebem uma ficha ali falando que o inversor chegou, ele chegou nesse estado, mostram as fotos com tais equipamentos, e eles te dão também o prazo ali para a solução do problema, para análise em laboratório, etc. E no checkout acontece da mesma forma, tá? Até para realmente estar de acordo do jeito que o inversor está saindo do nosso service na devolução e do jeito que ele está chegando para vocês, tá? Então a gente realmente tem tudo isso registrado. Bom, back-office administrativo, que realmente são as meninas aí da foto que são responsáveis por todo o gerenciamento do processo de garantia, tá? Então, desde o suporte para o cliente emitir a nota fiscal, declaração de transporte, até fazer análise de documentos, contato com a transportadora, emissão de nota fiscal, elas solicitam, na verdade, a emissão das notas fiscais de saída e também são responsáveis pelos orçamentos, né? Obviamente, a gente tem, quando um caso é fora de garantia, elas fazem o orçamento de todas as peças que foram utilizadas para reparo do inversor, e não só isso também, tem algumas peças que é possível que a Sungrow faça a venda para atendimento de um caso específico fora de garantia, obviamente, tá? E elas são responsáveis por toda essa parte de orçamento e de gerenciamento do ticket, tá? Bom, e hoje, né, nesse ano especificamente, a Sungrow está implementando o setor de treinamentos, tá? Então, eu sou parte desse setor, né? Então, nós somos responsáveis basicamente por treinamentos internos e externos, tá? Acompanhamento de atualização de produto. Então, faço uma interface ali com a China para verificar o que está chegando de produto novo no Brasil e capacitar nosso time interno para que esteja apto a sempre solucionar o problema da melhor forma e esteja familiarizado com o produto de fato. Mas não só isso também, hoje a gente está focando bastante em treinamento externo, então eu sou responsável também por elaboração de programas de treinamento externo e, além disso, acompanhamento de treinamentos de projetos de geração centralizada, treinamento de distribuidores, tudo isso para trazer realmente a melhor informação e estar sempre buscando um mercado cada vez mais capacitado para atender os clientes finais, tá? Nós temos nosso time de campo também, que basicamente eles são responsáveis pelo comissionamento de inversores centralizados. Então, além de ser responsável pelo comissionamento, né, eles são responsáveis por atendimento de garantia também. Então, hoje, a gente sabe que a Sungrow é líder em usinas centrais, né? Então, para esses inversores centralizados, obviamente, a gente tem um time também que é capacitado para atender a esses problemas, né? Então, quem atende realmente são os especialistas de campo, né? Quem atua em campo ali. Obviamente, a gente tem, né, canais de atendimento, os quais fazem um filtro e um atendimento remoto para casos de GC também, mas, de fato, quem vai atuar nesses inversores, fazer um reparo em campo, algo desse tipo, são os responsáveis aí de field, tá? Além disso, eles são responsáveis também por treinamento para equipes de OEM. Então, a gente sabe que essas usinas geralmente têm, né, um time dedicado de OEM da usina, de fato, e eles são responsáveis por capacitar e ensinar realmente sobre os nossos inversores para que saibam, no mínimo, atuar ali caso gere algum problema, tá? Bom, e aí a gente fala um pouco sobre os nossos processos, né? Então, entender um pouco sobre o processo de garantia da Sungrow, como que está hoje, análise em laboratório, troca antecipada, enfim. Primeiro de tudo, é interessante a gente deixar claro ali nossos canais de atendimento, tá? Então, hoje nós temos esses canais, que é basicamente o telefone, o WhatsApp e o e-mail, tá? O telefone, nosso SLA hoje está. Nós estamos atendendo em menos de 5 minutos, tá? Então, se você liga no suporte da Sungrow durante o horário de atendimento, de fato, em menos de 5 minutos você deve ser atendido para explicitar o seu problema. O WhatsApp, né? O nosso SLA, menos de 10 minutos, tá?
Então, por mensagem ali, a gente tem uma equipe dedicada. Isso é importante ressaltar também, né? A gente tem uma equipe dedicada apenas para telefone e uma outra apenas para WhatsApp, o que torna o nosso SLA sempre menor, realmente, quando tem equipes dedicadas apenas a um canal de atendimento. E por e-mail também, que, obviamente, nós sempre consideramos que um contato via e-mail não é tão urgente quanto um contato via WhatsApp e telefone, e é por isso que ele tem um SLA maior para a resposta, tá? Então, e-mail, geralmente, nós temos dúvidas técnicas ou confirmações sobre datasheet, algo desse tipo. Então, não é algo tão urgente quanto, por exemplo, um técnico com um problema inversor em campo, tá? Então, isso é até uma recomendação para todos vocês, caso vocês tenham uma urgência maior em um caso, entre em contato por telefone ou por WhatsApp, tá? Bom, falando um pouco sobre os nossos processos, né? Então, hoje a gente trabalha basicamente com dois processos padrão, né? O primeiro deles, né, que ainda é, de fato, a maior parte dos casos são solucionados por meio dele, que é a análise em laboratório, tá? Provavelmente vocês conhecem já desse processo, né? Eu vou explicar aqui fase por fase, tá? Então, primeira fase, o cliente entra em contato, né? Como eu disse, é feito o atendimento nível 1. Caso o atendimento nível 1 não solucione, ou seja, de fato, um problema que exija uma análise mais aprofundada, no caso de análise de laboratório, obviamente ele vai transferir para análise nível 2, onde o nosso corpo de engenharia vai solicitar as informações, vai acompanhar os testes, e se eles constatarem que de fato é uma falha no equipamento ou o inversor já está danificado, eles autorizam o envio do inversor para o laboratório nesse processo, tá? A partir disso, quando eles encaminham para análise em laboratório, automaticamente vocês já recebem do nosso setor administrativo um e-mail com todas as orientações para emissão de nota fiscal, tá? E a partir disso, tendo emitido a nota fiscal de forma correta, onde é feita, obviamente, elas verificam se está de forma correta, é autorizado o envio do inversor ao Service Center, tá? Importante a gente ressaltar que no momento de envio desse inversor, o frete de ida do equipamento até o service, ele é por conta do cliente. Porém, no final do processo, caso seja constatada a garantia, né, que o caso é realmente dentro de garantia, a Sungrow se responsabiliza e faz o reembolso desse frete, tá? Porém, é sempre importante que vocês solicitem esse reembolso no final do ticket, ok? Bom, chegando o inversor no service, ele passa primeiro pela análise de qualidade, como eu mostrei para vocês, e depois de laboratório. O laboratório vai realizar o reparo do equipamento e vai preparar o relatório técnico com a definição de garantia. Então, nesse relatório vai todas as informações técnicas sobre qual o problema do inversor, por que ele apresentou isso, e também a definição se é dentro de garantia ou não. Sendo dentro de garantia, a Sungrow se responsabiliza, obviamente, pelo frete de vinda, mas também pelo frete de devolução do equipamento, tá? Então, nós enviamos novamente o equipamento para o cliente, tá? Em casos fora de garantia, obviamente, após o processo de emissão do relatório, vai ser encaminhado um orçamento com o processo de reparo, né, tanto a análise quanto as peças que foram utilizadas, e o transporte também será por conta do cliente. Então, é necessário que seja feita a coleta no nosso Service Center, ok? Bom, e aí a gente tem um novo processo que foi implementado esse ano, de 2023, tá? Que é o de troca antecipada. Tá? Como o próprio nome já diz, basicamente é onde nós fazemos a troca do inversor antes mesmo da análise em laboratório do equipamento, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês como funciona. Basicamente, o início é a mesma coisa, o cliente entra em contato, passa pelo atendimento nível 1 e logo após é encaminhado para o nível 2, tá? Nós temos algumas condições para que essa troca antecipada seja aprovada, tá? Umas condições que eu vou passar no próximo slide, tá? Mas essas condições, elas também são explicitadas em um termo, né? Um documento de termo de condições, que de fato o cliente precisa assinar com todos esses, com todas essas condições para que a gente possa seguir com o processo, tá?
Estando tudo assinado e sendo aprovado pelo nosso time de nível 2, é necessário que o cliente emita a nota fiscal e nós só fazemos a liberação do equipamento para envio após nós termos essa nota fiscal emitida, até por uma questão de segurança, de realmente o cliente se comprometer a devolver o equipamento para a nossa base, tá? Esse inversor é enviado, né? E é importante nós ressaltarmos que esse inversor passa a ser o fixo da instalação, tá? Ele pode ser tanto um equipamento novo quanto um equipamento reparado, mas em condições de uso, o que traz na nossa política de garantia, mas obviamente o tempo de uso do equipamento anterior é considerado, tá? Então nós fazemos o envio do inversor e em até 10 dias úteis realizamos a coleta, tá? Nesse momento, o cliente já vai estar com o inversor dele gerando normalmente, então vamos dizer assim que não importa tanto o tempo que será analisado, tá? Mas a gente faz análise em laboratório e nós realizamos o reparo desse equipamento para que nós possamos mantê-lo em estoque para casos futuros como esse também, tá? Mesmo que seja dentro de garantia ou fora de garantia, é enviado um relatório nesse processo, né? O cliente já está com o inversor gerando, mas recebe de fato um relatório. Se for dentro de garantia, é mais como uma justificativa do que aconteceu, né? E o que a Sungrow fez para solucionar esse caso, e após isso é notificado ao cliente, tá? E quais são os termos para que essa troca antecipada seja aprovada, né? Quais são as condições, na verdade, tá? Então, esse processo ele está sendo feito para inversores string até 110 kW, tá? Eles têm de estar em bom estado de conservação, sem riscos, resíduos, marcas, enfim, até porque, como eu disse, a ideia é que esses equipamentos eles sejam reparados e sejam mantidos em estoque para processos futuros, tá? Após a entrega do equipamento substituído, o cliente se compromete em devolver o equipamento defeituoso no prazo de até 10 dias úteis, embalado corretamente e com todos os acessórios correspondentes, tá? Então, realmente, o cliente tem de devolver, e isso está explícito no termo, todas essas condições são obviamente, retiradas do termo. E o mais importante é que, caso o equipamento defeituoso não apresente defeito em laboratório ou tenha sido danificado por qualquer situação prevista no item 7, o item 7 vai trazer sobre as exclusões de garantia. O cliente se compromete com o pagamento dos custos de análise do reparo no equipamento defeituoso ou com ressarcimento integral do equipamento substituto, além dos custos de transporte correspondentes, tá? Então, no momento que a gente aprova uma troca antecipada, precisa que o cliente concorde com essa condição. Caso o inversor não apresente um defeito em nosso laboratório, obviamente será cobrado o ressarcimento integral desse equipamento substituto. E numa outra situação, caso o inversor chegue em laboratório, ele apresente o defeito, mas se for constatado que isso foi ocasionado por um fator externo ou algum problema na instalação, o valor de reparo, o preço de reparo desse equipamento vai ser também repassado ao cliente, e nesses dois casos, os custos de transporte também, tá? Então é por conta disso que o nosso time de engenharia, eles sempre vão avaliar, né, se aquele caso específico onde está sendo solicitada uma troca antecipada corresponde a um caso que tudo indica que seja dentro de garantia, porque nós nunca vamos querer que o nosso cliente tenha, de fato, um prejuízo maior, tá? Mas é um processo que a Sungrow trouxe para esse ano, visando, de fato, atender esses processos de garantia de forma mais rápida, sem ocasionar muitas perdas ao cliente, tá? Bom, e aí a gente fala um pouco sobre o processo fiscal, né? Realmente, quem já teve ali um processo de garantia com a Sungrow sabe que é necessária a emissão da nota, e o nosso time administrativo dá todas as orientações para a emissão dessa nota. Então, de acordo com esses dois processos que nós apresentamos, né? Primeiro deles, o envio do inversor para o laboratório, é necessária a emissão de nota fiscal de remessa para conserto, e o de troca antecipada é necessária a emissão da nota fiscal de remessa em garantia, tá? Importante, a nota fiscal deve ser emitida por quem efetuou a compra, usuário final ou um integrador.
E caso o cliente não seja contribuinte do ICMS, a opção de encaminhar uma declaração de transporte. Aí o que acontece, né? Quando a gente fala que o cliente final, geralmente para sistemas residenciais, obviamente, ele não é contribuinte do ICMS, ele pode emitir essa declaração de transporte, que nós encaminhamos até o modelo, tá? Mas muito dificilmente transportadoras aceitam essa declaração de transporte para envio dos inversores, tá? Então, para sistemas residenciais é simples de resolver. A gente pode, de fato, encaminhar o inversor via correio, tá? Mas agora, para inversores maiores, onde isso não é possível, aí sim o cliente que não é contribuinte do ICMS precisa emitir uma nota fiscal avulsa juntamente ao Cefaz do estado correspondente, tá? Mas é muito difícil disso acontecer, porque a gente sabe que os inversores trifásicos, eles estão inseridos em um mercado comercial ou realmente de usina, então, geralmente, eles já são contribuintes e conseguem fazer a emissão dessa nota via sistema, tá? Bom, e mostrando para vocês aqui é um exemplo de fato onde é retirado de um ticket, né, um e-mail onde o nosso time fiscal encaminhou, né, as orientações para a emissão dessa nota, nesse caso de remessa em garantia, tá? E notem que de fato é bem detalhado, né? Então tem a natureza da operação, o CFOP, a obrigatoriedade de destacar o ICMS, CST, enfim, tudo isso bem detalhado nesse e-mail, que se for emitida a nota de acordo realmente com todas essas orientações, não deve ter problemas quanto a isso, e o processo deve seguir normalmente, tá? Tendo, obviamente, tudo certo ali, dentro de 24 horas a 48 horas, nós conseguimos fazer a expedição do nosso inversor no caso de uma troca em avanço, perdão, uma troca antecipada, nesse caso, tá? Bom, e aí a gente entra na nossa plataforma de tickets, tá? É importante a gente passar por essa parte, porque nossa plataforma, de fato, é uma plataforma bem avançada, que ela permite diversas funcionalidades, não só para quem está usufruindo dela, que no caso é a Sangro, né, fazendo todo o controle, mas também para o cliente, onde ele tem diversos acessos ali e muitas das vezes vocês não sabem que é possível fazer essas coisas através da nossa plataforma também, tá? Então vamos lá. A plataforma que nós utilizamos hoje é a Movidesk, né? Não sei se vocês já conhecem, tá? Mas ela realmente é bem otimizada, tá? Aqui nessas duas telas aqui que eu fiz uma captura de tela, eu simulei a abertura de um ticket com. Então, eu encaminhei um e-mail para latam.service, que é o nosso e-mail de service, e dentro de 5 minutos eu recebi o número do meu ticket, um e-mail, né, com o número do meu ticket e um link de acesso à plataforma. Eu clicando nesse link, né, eu nunca tinha criado uma conta ou algo desse tipo, mas automaticamente foi criada uma conta para mim, onde eu conseguia ver toda a evolução desse ticket, né? Ver se, por exemplo, teve uma atualização do time de engenharia pedindo alguma informação, ou do nosso time fiscal fazendo alguma correção na nota, algo desse tipo. E aqui eu consigo ver exatamente quem é o responsável, como que está o status do meu ticket e acompanhar tudo por ali, tá? Inclusive, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida ou algo desse tipo, vocês podem encaminhar por aqui também, sem a necessidade, por exemplo, de mandar um e-mail, tá? E o mais legal disso é que, além de eu ter acesso ao ticket, se eu tiver mais de um ticket aberto nessa mesma conta, nesse mesmo e-mail, eu consigo verificar o status de cada um deles, tá? Então, aqui na página principal, né, eu tive acesso ali, de fato, a todos os tickets. No caso, eu só tinha um, tá? Mas eu realmente, se eu tivesse mais de um em status diferentes, de fato, eu conseguiria ver quais que estavam em atendimento, quais que eram novos, quais que eram pendentes, enfim, tá? E clicando na parte de tickets, eu consigo ver a lista deles também, tá? Então, de fato, as mesmas informações ali
e eu consigo acessar cada um deles individualmente para ver a evolução. Então, uma recomendação que a gente tem, né, é que vocês sempre centralizem, né, todos os atendimentos que vocês têm com a SunGrow em apenas um e-mail, em apenas uma conta, porque através disso vocês conseguem ter o histórico de todos esses tickets e também gerenciar todos por ali para não ficar algo muito disperso, tá? Bom, e aqui é a gente simulando de fato uma abertura de um ticket pela plataforma. Obviamente, se eu entrar em contato com os canais de atendimento da SunGrow, seja o WhatsApp, telefone ou e-mail, obviamente o ticket vai ser aberto, mas eu posso, a partir do momento que eu tenho uma conta no Movidesk, fazer a abertura por aqui também, tá? Então, eu acesso aqui mais novo ticket. A partir disso, eu já vou ter a página do meu novo ticket com o número dele, porém ele ainda não está salvo, tá? Eu tenho que, de fato, selecionar algumas opções aqui. A primeira delas é a categoria. Então, se o ticket corresponde a uma dúvida, a um problema, uma solicitação de serviço ou uma sugestão aos nossos processos, tá? Vocês podem sempre selecionar qual que é, de fato, o que está se tratando esse ticket. Após isso, eu posso incluir, obviamente, e-mails para estarem em cópia. Então, todos os e-mails que vocês incluírem, seja do cliente ou de um parceiro, eles vão receber via e-mail todas as atualizações desse ticket, tá? Em assunto, é basicamente o tema principal do ticket, então a gente sempre recomenda que seja aberto em um padrão, né? O padrão é o nome da empresa de vocês, o modelo do inversor que a gente está aplicando esse ticket, o número de série dele, e o tema da solicitação. Nesse tema da solicitação, é sempre importante a gente ser um pouco específico, tá? Não adianta colocar só problema ali, porque realmente isso não vai ajudar muito o pessoal do atendimento. Então, tentem, no mínimo, ali colocar um código de falha ou uma descrição do erro, tá? E em mensagem é onde realmente vocês devem usar e abusar para colocar todas as informações possíveis dentro desse campo, tá? Quanto mais informações nós tivermos, é menor a chance de solicitarmos algo a mais, sabe? Então, de fato, a análise nossa é bem completa, né? Até para entender onde está a origem do problema, né? Então, quanto mais imagens, aferições, diagramas, vídeos que vocês tiverem, favor incluir na aba de anexos, tá? E além disso, vocês podem descrever o erro por texto, né? Fazer uma linha do tempo ali, do que aconteceu, de como foi identificado o problema, para facilitar, principalmente na hora da análise e também trazer mais rapidez no ticket, né, no atendimento do ticket. Bom, e após isso, como eu disse lá no começo, o ticket ainda não estava salvo, vocês clicam em enviar e a partir disso é só aguardar realmente o atendimento do nosso time, o retorno, né? E aí a gente traz algumas recomendações sempre para que vocês possam ter, né, o ticket atendido de forma mais rápida, para que um lado colabore com o outro e assim vai, tá? Então, para maior celeridade, no momento de abertura do processo esteja em mãos NF de compra, breve resumo do ocorrido, modelo e número de série do equipamento, que a gente já falou. Para evitar um retorno à usina, sempre entre em contato via telefone ou WhatsApp, enquanto estiver no local, para a coleta de todos os testes necessários. Então, isso é um ponto bem importante, tá? A gente vê que muitas vezes, obviamente, tem algumas usinas que não tem sinal, a gente sabe desse problema, mas quando há essa possibilidade, é sempre interessante no momento dos testes vocês já entrarem em contato com o nosso time, com o nosso suporte, para que eles possam de fato solicitar todas as informações e testes necessários, evitando, por exemplo, que vocês retornem outro dia para coletar algo ou fazer um novo teste, tá? Se tratando de um caso urgente, tendo feito a abertura do ticket, entre em contato via telefone ou WhatsApp, em seguida informando o número do ticket, tá? Então, se vocês fizeram a abertura via Movidesk, como eu mostrei nos procedimentos anteriores ali, e isso se trata de um caso urgente, é muito interessante
que vocês, em seguida, né, entrem em contato via WhatsApp ou entrem em contato via telefone, apenas informando o número do ticket que você já vai ter para que o analista realmente possa dar continuidade no atendimento, tá? Para maior celeridade no processo fiscal, emita a NF de acordo com as orientações da nossa equipe administrativa, como eu disse anteriormente, e caso ainda não tenha ido à usina, entre em contato com o time de engenharia pós-vendas antes da mobilização, para que possam te encaminhar todos os testes e informações necessárias. Isso é muito importante. Se vocês identificaram um problema do inversor via remotamente, né, seja por uma plataforma de vocês ou pelo nosso iSolar Cloud, o inversor apresenta, obviamente, as informações ali, é interessante que vocês entrem em contato antes de ir até a usina para tentar solucionar o problema. Com esse contato, mesmo que seja uma usina em um local remoto, onde não tem sinal, o nosso time te encaminha uma relação de teste, uma relação de informações que vocês devem fazer lá no local, para de fato tentar solucionar o problema, e se não for o caso, para a gente ter informações da usina para fazer a análise de onde pode estar ocorrendo, tá? Então, todos esses pontos são bastante importantes, principalmente caso vocês queiram tornar o processo mais assertivo e mais rápido, tá? Bom, e por último, é sempre importante, no final do ticket, vocês contribuírem conosco com a pesquisa de satisfação, tá? É por meio dessa pesquisa que a gente está sempre tentando evoluir, tentando entender quais são os nossos gargalos, quais são os principais problemas que nós temos hoje no nosso suporte, se é técnico, se é tempo, se é todos esses fatores que podem ocasionar um atendimento que não tenha tanta qualidade, então é por isso que a gente sempre ressalta essa parte, né, para que vocês nos ajudem a sempre tornar o processo cada vez mais assertivo, tá? E essa pesquisa ela é importante também, principalmente para a gente ter o nosso NPS, que basicamente é uma relação entre os promotores da nossa marca e os detratores da nossa marca. Então, é um cálculo realizado através disso, né, de quem realmente está muito feliz com o nosso atendimento e quem não está tão feliz assim, e extrair uma relação entre elas, né? Só para vocês terem informação, hoje a Sungrow, né, tem um NPS de 70,8%, e aqui está comparado o NPS com outras gigantes marcas aí, tá? Bom, e agora realmente eu vou abrir para dúvidas, vou pedir para a Jamília aqui me relatar se teve alguma dúvida aí no chat. Desculpa. Oi, gente, voltei. Não tivemos dúvidas. O que é que a gente pode fazer nessa situação? Lucas, quais são as dúvidas mais recorrentes que você está sempre respondendo? Quais são as maiores dúvidas que acontecem no dia a dia mesmo do processo de pós-venda? Olha, é difícil responder porque geralmente essas dúvidas são muito específicas em relação a um processo, tá? Mas o que a gente sente de fato é que as dúvidas elas são muito relacionadas ao processo fiscal, né? E nessa apresentação eu trouxe bastante informações ali, principalmente sobre o processo, como que funciona, como é encaminhado do setor administrativo todas as informações necessárias, orientações para a emissão de nota fiscal, tá? Sempre importante ressaltar que no momento que vocês atendem, né, perdão, vocês abrem um atendimento, né, e já está em processo fiscal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem contar com o nosso time de atendimento, principalmente no nível 1 ali, que eles podem encaminhar ao setor responsável, ao setor administrativo, para que essas meninas possam dar todo o suporte necessário para a emissão da nota ou para algum processo semelhante, tá? Bom, já que não tivemos mais dúvidas, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação do nosso webinar. Aqui, né, nós temos o meu contato.
sintam-se à vontade para entrar em contato, mandar alguma dúvida por e-mail, os nossos canais de atendimento que vocês já sabem, e eu peço também que vocês avaliem o nosso webinar, né? Que a gente realmente possa tornar isso mais frequente, tentar nos aproximar cada vez mais dos nossos parceiros, né? E nos ajudem também a entender quais os temas que vocês querem que a gente continue trazendo sempre, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido de grande valia. Perdão, teve alguma dúvida? Sim. Tem o nome da empresa, tá? MGO Energy, desculpa. Ele perguntou, gostaria de saber se a plataforma funciona por dispositivo móvel. Acredito, a plataforma Funciona sim. Você pode fazer a abertura via o dispositivo móvel sem nenhum problema, tá? Realmente é algo mais que pode ser mais de difícil acesso por conta de você ter pouco espaço ali de informação, mas é funcional sim. Vocês conseguem acessar pelo celular também, pelo smartphone. Seguindo aqui no chat, tem Kaliane, ela falou sobre a contribuição de um outro tema, tá? Esse tema acaba não envolvendo não só a gente, mas a gente, claro, pode se mobilizar e organizar algo com os nossos distribuidores. Então, muito obrigada pela contribuição. Bom, pessoal, é isso então. Sigo aqui com a minha despedida. Gostaria de agradecer a todos vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, alguma contribuição, vocês podem encaminhar no meu e-mail e peço novamente que vocês possam avaliar essa apresentação, tá? Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.